no sol. Nós queremos desejar as boas-vindas a todos para essa palestra e agradecer a harmonização do Grupo Sintonia, que vem ajudar na harmonização do nosso trabalho. E lembrar que as pessoas que trouxeram água para fluidificar, coloque sobre a mesa. E durante a nossa palestra será energizada. E vamos pedir nessa prece de abertura vibração para todos os trabalhadores, em especial para o nosso presidente Antônio Vilela e todos que trabalham em nossa casa. Então nós vamos agora fazer a prece de abertura. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, Mãe de toda a humanidade, que neste momento nós possamos vibrar em agradecimento a tudo que tem feito por nós nessa morada terrena. Proteja, ampare e abençoa todos que aqui estão convivendo conosco durante essa nossa palestra. Que Jesus possa proteger e amparar a cada um, que cada um se sinta mais fortalecido e amparado. Que mais uma vez, Senhor, nós vamos te dizer, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que nos tem dado. E assim seja. Nós vamos apresentar o tema da palestra, que é o sentido da vida, pelo nosso companheiro Luiz Cláudio. E vamos passar a palavra para ele, para a palestra dessa noite. Boa noite, gente. Também peço permissão para tirar a máscara, para que nós possamos nos comunicar de maneira mais fácil. Agradecer muito ao convite, a oportunidade de estarmos aqui para refletirmos juntos, né, sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre por que estamos aqui. Eu queria pedir muito que nesses momentos que nós aqui estamos, nós jorrássemos as nossas energias para todos aqueles irmãos que tiraram a sua vida, para aqueles irmãos que estão nesse momento pensando em tirá-la, que nós jorremos as nossas energias para esses nossos irmãos, que nós possamos acolhê-los como Cristo nos ensinou quando Ele disse: vinde a mim todos, Ele não excluiu ninguém, todos vós que estáis cansados e angustiados, que eu vos aliviarei, que eles possam receber o alívio e a paz. Eu queria começar nosso encontro de hoje falando e dizendo para vocês uma poesia que eu acho maravilhosa, que é de um paraibano, Leandro Gomes de Barros. A poesia chama-se O Mal e o Sofrimento. Olha que coisa linda que ele faz. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. Por que é que ele não nos fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu acho essa poesia belíssima, um grito de busca do entendimento da vida. Por que uns sofrem tanto e outros não? Criados do mesmo jeito, vivendo no mesmo canto. E ele termina de uma frase belíssima, como é um apelo, mas como se Deus pudesse errar. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Ou seja, foi temperar, mas pôs demais. Essa é uma poesia de busca do sentido da vida. Esqueçamos um pouco e conhecemos a doutrina espírita.
esqueçamos um pouco que conhecemos as explicações que Kardec nos trouxe exatamente para nos mostrar o sentido da vida, que mesmo com toda clareza são difíceis de assimilar, porque uma coisa é a fé, outra é a certeza, outra é a vivência. Nós somos seres de dúvidas, temos questionamentos, temos interrogações. Às vezes, diante de um fato, nós nos perguntamos por quê? Por que uns sofrem tanto e outros não? Essa é a busca do sentido da vida. E muitos, diante dessas perguntas, sucumbem às vezes a um ato, como outro qualquer, como muitas falhas que nós temos, que é o ato de muitas vezes tirar a própria vida ou pensar em tirar a própria vida. Que como todos os atos falhos nossos são perdoados por Deus. E aí, quando a doutrina espírita chega e ilumina, ela começa a esclarecer um pouco, mas sem ela, imagine que nós não conhecemos. Então, por que é que eu vivo? Se somos presos do berço ao túmulo, ou seja, nascemos e a alma foi ali criada, e quando morremos, perdemos a nossa identidade, qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Se fomos criados no momento do nascimento, por que eu sofro mais do que o outro? Por que 200 mil almas que chegam no mundo por dia? Por que tanta diferença? Por que uma criança num lar que aconchega e que agasalha e outro num lar que explora? Por que alguém jovem parte e alguém vive tanto? Quais são as diferenças? Porque um nasce num país, nasce em um palácio, numa casa cheia de tudo aquilo que necessita e outro não tem sequer o pão ou o leite da primeira amamentação. Qual o sentido da vida? Tem a vida sentido ou não? Leon Tolstói tinha 54 anos quando ele fez essa pergunta para si mesmo. Era um escritor de profundo sucesso. Ele tinha feito 2 romances, que provavelmente vocês já leram pelo menos um deles, Guerra e Paz, romance belíssimo, quando ele fala das batalhas napoleônicas. Ele era russo, né? Conta de toda a estrutura russa, das nossas dúvidas na guerra e na paz, as emoções da guerra, as dores. Ele era um homem quieto, um homem que buscava a Deus sem saber onde encontrá-lo. Buscou nas religiões, buscou na filosofia. Ele escreveu um dos romances mais belos, que tem até um filme chamado Anna Karenina, uma história linda de amor. E ali ele mostra as suas inquietações, os desejos, as traições, a vida humana, reconhecido já no mundo inteiro. Mas ele não era feliz, ele não via sentido para a vida. Aí ele escreve, em 1888, uma confissão, aonde ele diz isso: a vida não tem sentido. Eu não consigo encontrar sentido na vida. Ele diz: eu corro de ambientes onde existem cordas, para que eu não sucumba ao desejo de me enforcar. Eu não vou mais às caçadas e não quero estar perto de uma arma, porque eu não sei se resistirei à tentação de tirar a minha própria vida. Que obra minha tem sentido se eu vou morrer? O que prevalece à morte? Por que buscamos tanto essa ilusão? Ele faz uma imagem nesse livro que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: a vida é como se nós fôssemos perseguidos por um animal, uma fera violenta, que se pegar nos estraçalha. E nós corremos dessa fera. Aí de repente nós caímos em um buraco. Quando nós caímos nesse buraco, lá no fundo desse buraco, tem uma fera ainda maior nos esperando com a boca aberta, como se fosse um dragão para nos eliminar. Nessa corrida e nessa queda nós conseguimos segurar num galho. Seguramos num galho e ficamos. Se sairmos não podemos porque vamos ser exterminados. Se descermos também vamos ser exterminados. Isso para ele era a vida. Mas ele acrescenta ainda mais com a beleza da sua poesia. E aí naquele galho que nós estamos segurando, ele diz que tem 2 ratinhos, um preto e um branco, e que vão rodando ali e corroendo o galho. Esses ratinhos simbolizavam o tempo. Ou seja, nós estamos aqui para morrer.
E enquanto nós estamos pendurados nesse galho, assim ele dizia que é a vida, o que nós vamos fazer? Aí ele diz que de repente se vê um pedaço de mel nesse galho, um pouquinho de mel ali no galho. E o homem insensato vai buscar esse mel e vai buscar sorver o sabor desse mel. Ele diz, essa é a vida. Nós ficamos pendurados em um galho, com o ratinho do tempo corroendo, uma fera nos esperando em cima ou abaixo, é o nosso destino, a morte de uma maneira ou de outra, e nós ficamos sorvendo o mel. Essa é a essência desse livro, Uma Confissão. Ele viveu profundamente atormentado, ele sobrevive a isso, ele morre em 1910, né? Ele não se suicida, passa por diversas dificuldades em sua vida. Mas ele dizia o seguinte, olha, diante dessa realidade que ele colocava e acreditava ser verdadeira, porque ele estudou o cristianismo profundamente, era cristão ortodoxo, depois foi expulso, excomungado da religião cristã. Ele era um homem que buscava a caridade. A Morte de Ivan Illich, que é um outro livro dele, ele mostra como é que ele via que a caridade era o único sentido, mas ele não conseguia colocar isso, apesar que à época já tínhamos o Livro dos Espíritos, mas evidentemente ele não tinha sido levado a todos. Ele procurava as respostas e não encontrava, nunca achou a resposta. Caminhou, buscava, e ele dizia, olha, só tem 4 saídas. Só tem 4 saídas, e ele escolhe uma delas. Ele disse o seguinte, a primeira saída é a ignorância. Ignorância. A gente sabe que é assim mesmo, mas vamos tocar, não quero saber, acredita na sua fé, tem a sua fé que não é raciocinada, acredite naquilo que você quer e vai tocando a vida, sem pensar muito. Ele chamava isso da ignorância e, evidentemente, ele não aceitava isso, porque ele era um homem profundamente inteligente. Profundamente inteligente. A outra saída que ele dizia é o epicurismo. Ou seja, desfrute a vida, sorva o mel, tenha todos os prazeres que puder. Não pense no outro, não pense em nada, pensa nos prazeres. É o epicurismo, né? Vamos aproveitar os tempos que temos. A vida é curta, viva a vida, aproveite a vida, deixe a vida se levar. É uma saída. A terceira era o suicídio. Ele diz, mas essa eu não tive coragem, me acovardei. Essa eu não pude fazer. E a quarta, e ele falou que ele se enquadrou nessa, é a fraqueza. Eu sou fraco, eu sei que é tudo assim, não consigo ser ignorante, não ver o sentido, mas eu vou levando, porque eu não consigo ter nenhuma das 3 atitudes, ou não me enquadrar em nenhum dos 3 anteriores, muito menos o suicídio, que foi o que ele mais pensou. Veja que coisa fascinante, se nós observarmos bem, ainda hoje, muitos de nós vivemos assim. A busca pelo prazer a qualquer custo é uma maneira de nós sobrevivermos com essa ideia da morte e do fim, e de não ver sentido na vida. Eu busco prazer a qualquer custo. Mais do que evitar o sofrimento, eu busco prazer nas relações com o outro, na minha vida, não importa como. A ética pode ficar um pouco de lado, os princípios, os valores podem ficar um pouco de lado. E por que nós fazemos isso? Porque nos falta aquilo que faltava a Tolstói, informação. Qual o sentido da vida? Tem sentido ou não tem? E nós devemos nos questionar, tem ou não tem? Porque o Kardec disse que a fé tem que ser raciocinada. Não pode ser uma fé, eu acredito. Não, vamos pensar, né? Vamos fazer uma reflexão para buscar esse sentido. Mas como é que as pessoas que não têm as informações da doutrina espírita, e não é que quem tem informação da doutrina espírita seja privilegiado, não, ele é necessitado, falo por mim. Nós somos necessitados, eu sou necessitado. Por isso que eu admiro tanto os irmãos de outras correntes religiosas que conseguem viver a vida com um sentido ético, e até irmãos ateus, um sentido ético, um sentido de amor ao próximo, um amor-comportamento, né? O amor aos inimigos, que aqui foi lido, que é um amor-comportamento, não é um amor-sentimento, é o amor de não fazer mal, é o amor de não falar mal. O amor é mais um comportamento do que um sentimento.
Depois ele se transforma em sentimento. Na nossa escala evolutiva, ele é um comportamento. Não, eu não vou falar mal, eu não gosto dele, mas não vou falar mal. Eu realmente, quando eu chego perto dele, me dá uma emoção ruim, mas eu não vou desejar mal. Percebe que é um comportamento? Isso nós podemos fazer? Abraçar e beijar é difícil, mas ter o amor ao comportamento nós podemos. E essas pessoas, sem ter muitas explicações, fazem isso. Seres maravilhosos, mas muitos que são inquietos se questionam. E aí como é que eu faço? Vou para o epicurismo, para a ignorância, lamentavelmente muita ignorância. Se nós observarmos várias correntes religiosas importantíssimas para a humanidade, importantíssimas, elas não têm o menor sentido quando avaliadas à luz do raciocínio. É uma fé que comporta-se como ignorância, é mistério de Deus, é um Deus profundamente misterioso em tudo. E aí nós não encontramos sentido no sofrimento. Mas por que aconteceu isso com o fulano? Porque imagine, se a alma é criada no momento do nascimento, alguém foi temperar o choro e salgou o pranto de alguém que sofreu, né? Por que salgou para essa e não salgou para outra? E aí como é que vai fazer? Por que pessoas têm diferentes trajetórias na vida, né? E não pensemos, eu não gosto de pensar na caminhada, porque aí muitos dizem assim, mas somos responsáveis pelos atos dele. Não, muitas vezes não. Muitas vezes nós já nascemos em locais, né, que nos impossibilitam, ou pelo menos dificultam bastante, apesar da gente saber que é uma escolha, uma necessidade, a gente fazer certos passos. Isso depois da doutrina espírita, mas antes dela não tem explicações. Parece que realmente alguém foi temperar o choro e salgou o pranto, ou seja, Deus errou. Vou compartilhar com vocês um fato acontecido lá em Minas, uma casa espírita que a gente trabalhava muito lá, uma casa para dependentes químicos, que a gente acolhia, internava os dependentes químicos. Em um determinado momento, um jovenzinho de 15 anos foi internado em uma clínica numa cidade próxima a Viçosa, Juiz de Fora, e esse jovem se suicidou nessa clínica. Já se suicidou. A mãe e a família eram evangélicos. E a corrente evangélica, né, a crença evangélica, que vocês conhecem bem, que é uma religião belíssima, que acolhe tanta gente, que faz tanto bem no mundo, tem locais que só eles chegam para tocar pessoas, para salvar vidas, mas tem algumas crenças, por exemplo, após a morte acabou, a vida é ali, a morte acabou, né, se encerra ali a caminhada. E mais, o suicida não tem salvação. E eu, minha esposa e alguns colegas fomos visitar a mãe, porque ninguém da igreja foi. É uma questão de crença, né, de fé, que a gente respeita. E essa mãe, num determinado momento, ela disse para mim assim, pois é, Sr. Luiz, chorando, ali em prantos, né? E pior que o corpo do jovem, eles ainda retiraram os órgãos dele, tá? Ela recebeu o corpo, depois ela viu que os órgãos tinham sido, espero que tenha sido uma boa utilização, mas foi um sofrimento muito grande para essa mãe. E ela sozinha na casa dela, nós fomos visitá-la. E num determinado momento ela disse para mim, pois é, Sr. Luiz, o Juninho viveu o tempo todo dominado pelo demônio, porque ele era dependente químico, então ela disse, dominado pelo demônio. E agora ele está com o demônio para sempre. E chorou. Você já imaginou o que é uma mãe pensar que o filho está queimando para sempre no fogo do inferno? É um negócio... Mas era a fé dela, era a crença dela, ela acreditou naquilo a vida inteira. E num determinado momento eu disse para ela assim, pois é, dona, o Juninho fez muita coisa errada, não fez? Ele fez isso, fez isso, fez isso. Eu fui enumerando, né? Ele tinha já chegado até a agredi-lo, ele fez uma série de coisas, né? Ele roubava para poder comprar as drogas, ele estava dominado pelo vício, buscando o prazer encontrador, né? Primeiro você usa para ter prazer, o epicurismo. Depois eu uso para não sofrer. E quem sabe o que é crack, quem sabe o que são as drogas, sabe o que é isso, a pessoa não tem o menor controle. Eu disse, ele fez isso tudo, a senhora teria coragem de prender ele naquele quartinho ali, nós estávamos na sala, tinha um quartinho, preguei ele naquele quartinho ali, pôr fogo para sempre, ele merece, não merece, a senhora não fazer isso com ele. Ele falou, de jeito nenhum, Sr. Luiz. Eu falei, por quê? Porque meu filho, eu amava ele. Eu falei, Deus, você acha que não ama? Você acha que a senhora ama mais do que Deus?
Não ama mais do que Deus. Deus ama a ele não está no inferno e não vai ficar sofrendo para sempre. E nesse momento ela teve um pranto de consolo. Não me importava que ela se tornasse espírita, nem me importa, e não se tornou. Mas era preciso que ela refletisse sobre o Deus amor, sobre o sentido da vida. A gente conversou um pouco mais, porque aí eu tive uma série de informações de onde ele estava. Aí eles ajudam a gente, né? Porque aí eu falei com ela, e foi claramente mostrada a pessoa que estava, a roupa que estava e tal. E eu não tinha a menor ideia de quem era. Eu disse, olha, o Juninho está com uma pessoa tal, com essa roupa. Aí ela na hora identificou. Mas não é possível, esse que o senhor está falando é... E citou quem era. Eu falei, eu não tenho a menor ideia, mas eu estou dizendo para a senhora que ele está cuidado. Isso deu um alívio muito grande para aquela mãe, começou a dar sentido, né? Porque imagine você viver com o sentido da morte, acaba tudo, o destino é céu e inferno. Nós, eu falo nós católicos, que a minha origem é católica, né? A gente conseguia achar um meio termo do purgatório, né? Para arrumar um pouquinho a coisa. Não, nem céu nem inferno ficaria no purgatório. A gente colocou uma coisa no meio, mas veja que ainda é fruto da nossa ignorância, da nossa busca do sentido da vida. Eu falo ignorância no bom sentido, tá? No bom sentido. É ignorar mesmo. Nós não sabemos, nem nós, a doutrina espírita, sabemos tudo. Nós estamos buscando, nós somos buscadores. E Leão Tolstói fez isso a vida inteira. Ele buscou, ele questionou, ele escreveu livros maravilhosos, mas todos com sentimento. Ele dizia depois, e eu vou contar o importante, o mais bonito da história, o final. Ele dizia que ele levou pessoas ao suicídio literário, né? Porque as obras são belíssimas, mas trazem muitas inquietações, mas muitas coisas belas. Pois muito bem, em 1961, 51 anos após a morte de Tolstói, Ivone Pereira do Amaral, à noite, estava em sua casa, quando aparece um espírito que ela nunca tinha visto. Um homem barbudo, né, lhe falando, e diz para ela, eu sou Tolstói, e eu vim falar com a senhora, porque a senhora já viveu na Rússia, conhece um pouco da minha cultura, em épocas passadas, a senhora lá viveu, e vai ser capaz de interpretar os meus pensamentos e as mensagens que agora, graças ao auxílio que tive, durante todo esse tempo, veja, 51 anos depois do seu desencarne, que foi em 1910, o Espírito aparece e, através das mãos abençoadas de Ivone Pereira do Amaral, ele traz obras maravilhosas para todos nós. O Sonho de Rafael é um romance belíssimo. Quem lê e viu e leu Ana Karenina vê que realmente é o Tolstói, mas já com outra roupagem, com outra visão da vida, né? Ele começa a transitar em mundos diferentes. Ressurreição e vida, onde ele fala da reencarnação que dá sentido à vida, onde ele fala de obsessão, onde ele fala do psiquismo humano. Esse livro a FEB fez, maravilhoso esse livro. Porque veja, aí ele começa a entender a questão da reencarnação. Bom, agora tem sentido, agora eu vejo sentido, né? Os processos obsessivos que naquele momento tentaram levá-lo ao suicídio, né? Onde se mistura os nossos inimigos de outrora com as nossas culpas de outrora e de agora, e a somatória disso muitas vezes é a depressão, é a caminhada, realmente, mesmo conhecendo a doutrina espírita, a caminhada muitas vezes ao extermínio da própria vida, que nada mais é do que uma falta como outra qualquer. Por isso que nós devemos, primeiro, receber esses nossos irmãos, acolhê-los, esclarecê-los, né? Jorrar luz. E aqueles que caminham conosco, pedir preces para que nós possamos superar sempre que tivermos essa tendência. É com luz, com prece, com entendimento, com busca, com vibração. E a sua obra mais bonita, Sublimação. Sublimação é uma obra fabulosa. E é importante ler Sublimação entendendo o Tolstói de outrora.
quem era Tolstói e como é que em Sublimação ele fala primeiro do agradecimento àqueles, e ele usa no presente, aquela época, que me auxiliam a vencer, aí é que ele diz, os suicídios literários que eu levei algumas pessoas a cometer. Leão Tolstói descobre o sentido da vida. Primeiro, mesmo não entendendo o sentido da vida enquanto espírito encarnado, ele perseverou, buscava. Vocês já devem ter ouvido que Gandhi usava a tolerância não violenta, né? Ele fazia uma vigilância pelo combate não violento a qualquer causa que ele fosse contrário. Ele sempre combatia com a não violência. Foi baseado em Tolstói. Tolstói acreditava na paz, ele acreditava no amor ao próximo. Ele dizia que a essência, olha bem, isso encarnado, a essência da vida está em resistir ao mal. Ele tinha entendimentos, mas ele não conseguia conciliar tudo para dar um sentido à vida. Com o auxílio espiritual, ele entende o sentido da vida e nos traz e nos facilita a caminhada, para que nós possamos entender o sentido da vida. Nós estamos aqui e muitas vezes nós nos equivocamos, né, com a própria doutrina espírita. Nós estamos aqui para sofrer, nós estamos espiando, não é nada disso. Nós estamos aqui, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito, para evoluir. Nós estamos aqui para melhorar. Temos situações diferentes, que não é que alguém que foi temperar o choro e salgou o pranto, não. São aquelas situações que nos permitem avançar. Difíceis às vezes. Precisamos, por isso que Jesus pregou o amor ao próximo. Uma vez um amigo meu com sua simplicidade falou assim para mim: Luiz, nós somos burros mesmo, né? Porque imagina, Jesus falou para nós amarmos o outro como nós mesmos. Você já pensou se eu amasse todo mundo me amasse, 7 bilhões de pessoas iam me amar? A conta é essa mesmo. Nós não teríamos mais problemas, né? Na hora que nós aprendermos o amor, na hora que nós entendemos o amor, que começa com o amor, comportamento, na hora que nós entendemos que não adianta a ignorância, não adianta o epicurismo, e a ignorância de várias maneiras, tá, gente? Às vezes até na doutrina espírita nós podemos ser ignorantes e querer que um médium nos alivie de tudo, querer que um passe nos alivie de tudo, querer que uma casa espírita nos alivie de tudo. Não, elas vão nos acolher, vão nos abraçar, vão nos auxiliar, nos dar as mãos para que a gente avance. A luta é nossa, mas aí nós temos a solidariedade de várias pessoas conosco. Fugir da ignorância, fugir do epicurismo, que é outra fuga também que a gente tem. Lembrar que o suicídio é como se nós estivéssemos sentindo muito frio, e aí a gente resolve tirar a roupa para ver se o frio passa. Vai aumentar o frio, né? A dor aumenta. Não se resolve. Nós sabemos que a dor, e aí Ivone Pereira de Amaral, Memória de Suicida, é uma obra belíssima, dolorosa, né? Que nos fala também sobre o tema. Minha mãe suicidou, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Eu não me lembro do rosto da minha mãe, eu não me lembro da face da minha mãe, eu não me lembro do cheiro da minha mãe, e para mim isso foi extremamente duro durante muito tempo. Imagina uma criança de 3 anos que é afastada da mãe. Meu pai era alcoólatra, e aí havia, inclusive, violência, enfim. Levou a dor e sofrimento. Eu não entendia isso. Eu não conseguia entender por que a gente é tão diferente. Está no mesmo canto. Será que ele foi salgar a dor? E quem é que salgou, foi temperar a dor e salgou o pranto? A doutrina... Eu era católico, eu conheci minha esposa num grupo jovem católico belíssimo, me ajudou muito na minha vida. Eu não sei o que seria se não fosse esse grupo. Mas a resposta era assim: não, isso é mistério da vida. Mas eu não entendia, por que o mistério comigo, né? Por que salgou o pranto comigo? Porque eu, porque ela. Isso para mim foi algo profundamente doloroso. Até que um dia, já depois, posso contar em outro momento, aí teve a história da doutrina espírita, através de fenômenos muito interessantes que foram... Não tinha jeito mais de eu duvidar do que estava acontecendo, porque eu duvidei até o momento que eu podia.
Um dia eu estava na casa espírita e apareceu um espírito sorridente, chorando e querendo me abraçar. Eu não tinha a menor ideia quem era. Aí ela falou: eu sou sua mãe. E assim foi. Aí você começa a entender um pouquinho a vida, né? A gente começa a entender um pouquinho a vida, porque senão ela não tem o menor sentido. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida final é a nossa evolução. E a verdade final da vida, pode ter certeza disso, que Deus nos ama como ninguém. Todos nós que estamos cansados e angustiados, Ele está aqui para nos aliviar. Essa frase dele é maravilhosa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e angustiados, que eu vos aliviarei. Mas percebe, o vinde a mim é uma caminhada, né? É um ato de entendimento, de busca. E que nós possamos todos ter esse sentido da vida, essa busca que nos auxilia. Mas mais do que nos auxiliar, outro dia eu disse para uma pessoa isso: a nossa dor só tem sentido se ela aliviar a dor do outro. E aí vemos ainda mais sentido na vida. Leão Tolstói trouxe toda a dor dele nos seus livros para nos aliviar. E todos nós podemos fazer isso nos livros que escrevemos nas nossas caminhadas. Muito obrigado. Vamos agradecer ao palestrante, todos que assistiram à palestra da reunião de hoje. Nós queremos, antes de encerrar, avisar que o Bazar Natalino da Casa André Luiz será dia 27 e 28 do 11 de novembro. 27 e 28. E o brechó, realiza todos os anos também, dia 4 e 5 de dezembro, logo após o bazar tem o brechó, 4 e 5 de dezembro. Também estamos com a campanha de arrecadação de roupas, alimentos, material de higiene, limpeza. Todos podem ser entregues na portaria da Casa CEAL, de segunda a sexta. Está lá uma pessoa lá para receber. E lembrar também que as nossas palestras virtuais continuam domingo, 17 horas, e quarta, às 19h30, para aqueles que desejaram participar e assistir. Vamos agora para a prece de encerramento, né? Vamos te agradecer, Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia. Te agradecendo, e também a Jesus amado e Maria, vossa mãe, por tudo que aprendemos na palestra de hoje. Te agradecemos por tudo que nos tem dado, pela roupa que nos agasalha, pelo pão que nos alimenta, pelo teto que nos abriga. E te suplicamos, Pai, proteja, ampare e ilumine aqueles que estão passando por momentos difíceis, para todos aqueles que estão enfermos em um leito de dor. E todos eles possam receber de Ti, Pai, muita luz, muita energia, muita paz e muita vibração de amor. Que nós possamos a cada dia mais continuar te agradecendo e respeitando tudo aquilo que tem mandado para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao Pai, graças a Maria Santíssima. Que assim seja. Graças a Deus.